Vamos à palavra do Senhor. O texto de domingo passado, e que a gente começou, então, no domingo passado e termina hoje, é o texto do Evangelho de João, capítulo 10, os versículos do 1 até o 21. Nós vamos ler novamente, fazer um pequeno comentário para lembrar de alguma coisa da semana passada e vamos imediatamente em seguida à segunda parte. Eu prometo que a pregação hoje vai ser um pouquinho curta, porque eu vou dedicar o tempo para que a irmã Vera proceda aí, então, uma atividade aí em homenagem aos pais, tá bem? Parece que tem até um presentinho para nós ali hoje, ó. Acho que tem um bombonzinho ali, uma ratoeira, um negócio assim que vocês vão gostar. Vamos ler o texto? Todo mundo com a Bíblia aberta em João 10? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Verso 19 até o 21. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vocês se lembram que nós comentamos no domingo passado acerca dessa pequena e única parábola que vai ser encontrada aí no Evangelho de João. Os outros três evangelhos, os sinóticos, usam bastante parábolas. Lucas tem parábola que não se acaba mais. Jesus explica os motivos de estar ministrando para aquele povo por meio de parábolas. Exatamente para que a simplicidade daquele ensinamento não trouxesse àqueles de coração endurecido o entendimento da sublimidade do Evangelho. A linguagem é tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que um pescador, um construtor, um lavrador, um agricultor iletrado, talvez até analfabeto, ouvia e compreendia, ao passo que um doutor ouvia e se confundia. Milagres de Deus, providência divina.
Quem vai compreender a palavra é precisamente aquele que o Senhor capacita para compreendê-la. Como eu disse, não é sabedoria humana, não é ciência de homens, é poder de Deus. Amém, queridos? E ele começa com essa história, esse conto aqui, acerca de um aprisco coletivo, onde as ovelhas da comunidade ficam guardadas naquele aprisco, pelo menos durante a noite, para que ao amanhecer o dia, cada proprietário, cada dono de seu rebanho vá até aquele lugar, passe pelo porteiro, o porteiro abre a porta, ele passa para dentro, separa suas ovelhas, as conduz para fora, isso com uma facilidade tremenda que é o simples abrir de sua boca, o simples chamar as ovelhas, já faz com que elas sigam o pastor, porque elas conhecem a voz do pastor. Mas o Senhor adverte acerca de uns que entram também no aprisco, mas não pela porta. Não passaram pelo porteiro, entraram por algum lugar, pulando a cerca, sabe-se lá por onde, mas entraram. E o Senhor chama esses de ladrões e salteadores. Chama no versículo de número 1 e chama novamente no versículo de número 8, depois que ele já muda a metáfora e deixa de falar, então, de pastor e passa a se colocar como sendo ele mesmo a porta. Para que o pastor cuide dessas ovelhas, ele precisa passar pela porta que é o Senhor. Ele mesmo é essa porta. Ele se identifica assim. Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a porta que conduz à salvação, que conduz à vida eterna. Amém, amados? Ele muda a metáfora, mas continua com a mesma argumentação, verso 7 em diante. Por isso eu afirmo, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá, achará pastagem. A segurança no Senhor. Os perigos que envolvem todas as pessoas em qualquer lugar do mundo estão aí para atacar a quem quer que seja indistintamente. O leão que come incrédulo, come crente também. A doença que sobrevém ao incrédulo também sobrevém ao crente. Se o carro do crente bater, vai amassar igualzinho do descrente também. É claro que nós oramos, clamamos a Deus por livramento. Senhor, bota a mão. E Ele livra aqui, livra acolá, e vai livrando. Enquanto Ele quer livrar, Ele livra. Quando Ele não quer, Ele não livra. Ele ouve a quem quer, Ele faz o que Ele quer. Deus é soberano, nós não mandamos nele. Sabiam disso? Existem uns malucos aí que tem uma teologia louca, que diz que coloca Deus contra a parede, e exige direitos de Deus, e Deus tem que dar o que eles estão pedindo, que ai de Deus se não der. Isso é um bando de louco. Nós não nos orientamos por esse tipo de cabeça de bagre. O Senhor é soberano. Versículo de número 10, ele então separa os bons e os maus pastores. Os bons são aqueles que entraram pela porta. Os maus são aqueles que de alguma maneira passaram para dentro pulando a cerca. E que ele chama de ladrões. E ele está explicando aí, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ao contrário dele, que veio para dar vida e vida em abundância, é vida eterna. Não é um tiquinho de vida, não é viver uns diazinhos e acabar. Não, quem com o Senhor Jesus está hoje, com Ele estará eternamente. Amém? Sejam bem-vindos, queridos. Tem assento aqui mais na frente, por favor, fiquem à vontade. Me lembrem, irmão Washington, a gente nomear um diácono para ficar, ou uma diaconisa para ficar cuidando disso ali na porta. Amém? Daí, esse versículo 10 que a gente acabou de citar, um pessimamente interpretado, que as pessoas vão dizer que esse ladrão aí é o diabo, quando não tem diabo nenhum aí no texto. O texto é uma referência clara a maus pastores. Ensina acerca desse diferencial entre os pastores obedientes a Deus, que prestam aquele serviço que foi determinado pelo próprio Deus,
para levarem adiante a obra que ele mesmo começou, fazendo aquilo que ele mandou que fosse feito e gerando vida tal qual ele mesmo veio proporcionar, e não gerando morte, roubo e destruição, tal qual aquele que não está nem um pouco preocupado com ovelha nenhuma. Verso 11, ele se identifica assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha o contrário, o versículo 12. O mercenário ou o ladrão, esse que não é pastor das ovelhas, está cuidando das ovelhas, mas não é pastor delas. Não passou pela porta, não passou por Cristo, pulou a cerca por algum lugar. Esse mercenário está pastoreando as ovelhas por causa daquilo que as ovelhas podem dar a eles. Ele é mercenário, ele está a troco de alguma vantagem. Se a vantagem acabar, ele larga. Se ele correr algum perigo, ele larga. Olha o que o texto diz. Se ele vê vir o lobo, ele foge, abandona as ovelhas e foge. As ovelhas que se virem. E ele faz isso por quê? Porque não é o pastor das ovelhas. O mercenário foge porque não é o pastor e não tem cuidado com as ovelhas. O cuidado dele é com ele mesmo. Enquanto as ovelhas estiverem dando algum lucro para ele, ele está ali. Se parar de dar, ele cai fora. É simples assim. A nossa pregação de hoje mesmo começa a partir do versículo 14. Essa segunda parte. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Queridos irmãos, seria tão bom se a nossa linguagem fosse padronizada, se todo mundo estivesse compreendendo e automaticamente vivendo e ensinando a mesma coisa. Como o peso que temos para carregar seria menor? Como a gente se machucaria menos nessa empreitada santa que o Senhor nos comissionou? Não obstante, o que é que a gente vê no meio dos cristãos? Gente enfadada, gente cansada, gente saturada, gente magoada, gente irada. E gente abandonando a caminhada com os irmãos todo santo dia, em virtude de divergências terríveis entre os irmãos. Nessa semana eu tive uma notícia bem chata acerca de aconselhamentos que amados irmãos que andam conosco têm recebido para que não venham aqui. Pelo contrário, que vão a outro lugar, a outro grupo, porque lá que está a benção, aqui não tem não. Pelo amor de Deus. Enquanto eu tento ser exatamente o oposto, e as pessoas chegam para mim comunicando: pastor, eu posso ir lá? Vai, meu filho, vai, Deus abençoe, vai dar tudo certo, ouça tudo, retenha o que for bom. A recompensa que a gente tem dos mesmos irmãos é essa. Não, você escolhe, eu lá, cara, não dá para ficar cá e lá, não. Indivíduos que simplesmente não passaram pela porta, pularam a cerca por algum lugar e estão, como esses ladrões aqui identificados, cuidando das ovelhas que não são suas. Alguns podem até ter boas intenções, mas infelizmente são pessimamente preparados para lidar com o ofício pastoral. E muito mais dispersam o rebanho do que reúnem as pessoas. Muito mais esparramam do que agregam. Muito mais confundem do que explicam. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando o Senhor diz minhas ovelhas, nós somos automaticamente levados ao entendimento que existem outras ovelhas que não são dele. O rebanho é grande. Mas é curioso ver, amados, como o Senhor está há anos falando, há milênios falando, e pouca gente entendendo. Do tempo que o Senhor vem pelo mundo chamando, e pouca gente o seguindo. A não ser as multidões que andavam atrás de pão e peixe. Eu preguei dias antes, aí vem o pastor André, 2 domingos atrás, e prega de novo o Evangelho de João, capítulo 6. As multidões que seguiam Jesus
não porque queriam estar com Jesus, mas queriam se beneficiar do que Jesus tinha para dar. Era pão e peixe de graça, era assistir espetáculo de graça, era cego enxergando, aleijado andando, Jesus caminhando por cima d'água e aquela coisa toda. Achavam lindos ver gente endemoniada, mas a hora que Jesus para de dar pão e peixe, para de fazer milagre e começa a ensinar acerca do comer da minha carne e beber do meu sangue, começam a pipocar. E o texto é tremendo quando vai dizer que não fica um, foi todo mundo embora, só ficaram os 12. E o Senhor ainda diz a eles: vocês querem ir também? Está na hora. Não, Senhor, Pedro diz, só tu tem palavras de vida eterna. Para quem iremos? Essas multidões, conforme o pastor André pregou, e o pastor André ficava sacudindo os irmãos: você é discípulo ou você é multidão? Quem é você seguindo Jesus? É discípulo de Jesus? Ou você é apenas mais um no meio da multidão que segue Jesus? Querendo assistir tudo que ele está fazendo? Ou comer um pãozinho e peixe que aparece de graça de vez em quando? A multidão é grande, mas ovelhas mesmo do Senhor, pouquinhas. O Senhor está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mas por quais ovelhas que ele dá a vida? Versículo 14: as minhas ovelhas, as ovelhas dele. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é um sacrifício eficaz. Jesus não faz tentativa, ele não tenta te salvar, ele te salva. Ele não tenta te curar, ele te cura. Ele não tenta te tratar, te disciplinar, ele te trata, ele te disciplina. Ele é Deus. Amém, amado? Quem fica fazendo tentativa somos nós. Nós é que tentamos, nós é que arriscamos, nós é que fazemos projetos. Alguns dão certo, outros dão errado. Na verdade, a grande maioria dá errado. Deus não. Ele não faz tentativas. Por que vocês acham que ao final dos cultos aqui, amados, nós não fazemos aqueles populares apelos? Alguém aí quer aceitar Jesus? Como se Jesus fosse um coitadinho sentado ali num cantinho chorando, implorando que alguém venha a ele. Pastores mais entusiasmados vão envenenando o apelo. Vem, irmão, Jesus está de braços abertos, está chorando, te chamando. Que conversa é essa, amados? Tirem isso da cabeça, isso é uma pregação às avessas, ao contrário. Evangelho de João aqui, capítulo 15, versículo 16, Jesus mesmo dizendo: não foram vocês que me escolheram, não, fui eu que escolhi vocês, e vos designei para irem e darem fruto. Sábio é aquele que ouviu a voz do Senhor e entregou sua vida para ele. Até porque o chamado dele é eficaz e a graça dele é irresistível. Se ele te quer, ele vai te levar. A tua resistência só vai lhe causar dor. Então vá logo feliz da vida, dando saltos de alegria, e leve o resto dos dias que você tem para viver em ações de graças a esse Deus que te resgatou da perdição em que você se encontrava e te colocou firmado na rocha da salvação, que é Ele mesmo. Amém, amados? Não pense que Jesus morreu pela humanidade inteira. Não pense que Jesus derramou aquele sangue precioso por alguém que vai para o inferno. Não, amados. Que ideia malfadada. O sacrifício dele é eficaz. A salvação de Jesus é eficaz. Jesus simplesmente não falha. Amém, queridos? Verso 16, ele vai dizer ainda: tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Como Jesus está no meio judaico, pregando para judeus, Jesus já está avisando que existem ovelhas que não são de Israel.
não são judeus. Ele está falando dos gentios que haveriam de crer no Evangelho. E isso realmente aconteceu para a glória de Deus. Amém, queridos? Gente de toda nação, de toda língua, todos os povos dessa terra. Há entre eles aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Versículo 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele falando da morte e ressurreição. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus está falando para que tire da mente de alguns o debate que suscita há séculos. Quem matou Jesus? Ah, foram os judeus. Não, foi não. Foram os romanos. Não, rapaz, você é doido, foram os romanos. Não, foram os judeus. Não, mas quem executou foram os romanos. Pois é, mas foi porque os judeus entregaram. Gente, que discussão tola. Quem matou Jesus, sabe quem foi? Você faz ideia? Não, nem calcula. Sabe quem matou Jesus? Fui eu. Quem matou Jesus foi você. Quem deveria estar naquela cruz era você. Era eu. Nós deveríamos estar ali. Nós merecíamos aquela cruz. E Ele a tomou no nosso lugar. Amém, amados? O nome disso é graça. Nós merecíamos algo terrível. E Ele passou por essa situação terrível no nosso lugar. Ele morreu porque Ele se entregou. Ele se fez o próprio sacrifício em prol da nossa salvação. Se você não entender isso, você nunca vai assumir uma vida de ações de graças a esse Deus maravilhoso. Se você não entender que você era condenado ao inferno e Ele foi lá e te arrancou, se você não entender que você estava morto e Ele foi lá e te deu vida, você não vai viver uma vida de ações de graças. Você vai levar a vida como um mero religioso. Vem, cumpre uns ritos religiosos, faz umas rezas, de vez em quando vem de novo, não usa essa roupa, não come aquela comida, não bebe aquela outra, não faz isso com o cabelo, não faz aquilo outro, mas espiritualmente vai continuar morto. É beabá do Evangelho. Jesus morreu no nosso lugar. Amém, amados? Éramos nós que deveríamos estar ali. Ele foi voluntariamente e se deu em nosso lugar, no lugar de todo aquele que nele crê e que hoje vive tal qual ele manda. Amém, amados? Os versículos 19 a 21, depois dessa explicação toda que Jesus dá, surge nova contenda, nova briga entre os judeus. Olha só, por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. O pau quebrou de novo entre eles. Divisão entre um próprio povo acerca do Senhor Jesus. Enquanto Jesus amorosamente explica as questões relacionadas à vida eterna, os abestados continuam brigando pela religiosidade. Glória a Deus que no meio daqueles religiosos salvaram-se alguns. Verso 20, muitos diziam, esse cara tem demônio, rapaz. Ele enlouqueceu. Como é que vocês ficam ouvindo um camarada desse aí? O camarada está dizendo que vai entregar a vida e vai reaver de novo, que ele vai se entregar, vai morrer e vai viver outra vez. Isso é um louco. Como é que vocês escutam um louco desse? Está endemoniado. Mas aí já haviam vozes, certamente, a pista de ovelhas dele, que estavam começando a compreender esse plano de salvação. E responde, versículo 21, outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vocês se lembram que essa discussão começou pelo que aconteceu no capítulo 9? Lembram? O que aconteceu no capítulo 9? Jesus cura um cego de nascença. O camarada nasceu cego, já é um adulto. Está pedindo esmola na rua. Toda a cidade conhece aquele cego, desde que nasceu. De repente está o cego andando pela rua, enxergando como se nunca tivesse tido nenhum problema de visão.
Os religiosos ficam loucos com aquilo, evidentemente religiosos, mas cheios de demônio. Uai, pastor, e religioso também tem demônio? Ô, rapaz, mas é nos quilos. Como eu disse aqui, ser religioso não basta. Ser religioso não resolve nada. Jesus não veio trazer mais uma religião. Pelo contrário, veio abraçar gente de qualquer religião, para que compreendam que a religião verdadeira é Ele. Religiosos e cheios de demônios, criadores de contenda, que rejeitaram a palavra do Mestre com veemência, porque eram maus. Um endemoniado não pode abrir os olhos a um cego, ele não vai curar alguém de cegueira. A mensagem de hoje, amados, encerra-se nessa bênção, nessa maravilha de milagre providenciado pelo Senhor, que é o ato de fazer com que alguém que era cego passe a ver. Fazer com que alguém que era surdo passe a ouvir. Alguém que não andava passe a andar na direção correta. Alguém que não fazia nada que prestasse, agora exerce, elabora, pratica obras aprovadas por Deus. Literalmente, o ato bendito de dar vida, colocar vida onde reinava a morte. Amém, queridos? Felizes uma pequena parte daqueles religiosos que identificaram o Senhor Jesus como sendo o Senhor dos senhores. Não, esse homem aí não é endemoniado, não. Esse jeito de falar não é de endemoniado. E o endemoniado não curaria um cego. Realmente esse aí é o Filho de Deus. Amém, amado? Vocês terão contato com a palavra de Deus. E, lamentavelmente, terão contato também com religiosos que abrem as suas bocas e proferem algo muito parecido com a palavra de Deus, mas que, na verdade, não é. Que, ao invés de agregar, espalham. Ao invés de incentivar os irmãos a juntarem-se, incentivam-os a criarem grupos, blocos, partidos, e não engrossarem as fileiras do exército de salvação do Senhor Jesus. Tenham sabedoria, toda sabedoria. A voz do Senhor Jesus é ouvida por suas ovelhas e é identificada por suas ovelhas. Lembram-se do que ele disse nos versículos de 1 a 6? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mas de maneira nenhuma seguirão o estranho, porque não conhecem a voz do estranho. Abram seus olhos, ou melhor dizendo, abram seus, até porque a palavra repete algumas vezes, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.